Aleluia. Quero agradecer a vocês, líderes, e toda a sua equipe, por estar aqui e por entender que nós não podemos realizar algo no Espírito sem oração. Amém? Oração é tão importante quanto o ar que respiramos. Se não estivermos orando, iremos ver a cada dia a equipe, o grupo, morrer. Então você precisa ter consciência que ou você ora ou a coisa não vai. E às vezes vai como uma pessoa doente. Você já viu uma pessoa doente andando? Ela até anda, mas não é do propósito para que foi formado. Então eu queria que você gerasse essa consciência no seu grupo, não apenas dependesse dessa oração mensal. Essa oração mensal é para que a gente possa estar em um todo, recebendo um pouco do propósito, um pouco da visão, mas que você desenvolvesse no seu grupo um tempo de meditação na palavra, a respeito do propósito do grupo, de oração pelo grupo, amém? Então é importante que você vá buscando já orientação no Senhor, para que nesse ano você possa desenvolver isso aí, amém? E quanto a você que faz parte dessa equipe, eu queria que você adequasse à equipe, amém? Então adequa a equipe, as orações, as consagrações, é necessário que haja essas coisas. Se você acha que não dá para participar, então ou vai para outra equipe que você se engaja melhor, ou então fica tranquilo participando dos cultos, ninguém vai ficar com raiva de você, amém? Mas eu acredito que os seus líderes já têm conversado com vocês a respeito do que nós temos como visão nesse ano, como propósito, e nós não vamos abrir mão, amém? Porque nós temos uma responsabilidade com a causa do Senhor. Sabe, amados, eu não saí de Campina Grande há quase 20 anos atrás para ficar aqui sem cumprir o propósito de Deus na minha vida, não. Eu saí para cumprir o propósito de Deus e eu vejo duas declarações muito poderosas. Atos 13:36, ele cumpre o propósito do Senhor na terra, na sua geração e morre. Eu quero, no dia da minha morte, eu ter essa consciência, cumprir o propósito do Senhor na minha vida. Outra declaração, Paulo escrevendo já perto da sua morte, ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então isso são pessoas que entendem o propósito, entendem o porquê nasceu, entendem o porquê está aqui, e entendem que não está aqui somente para ganhar dinheiro, para comprar carros e casa, para se estabelecer na vida natural e morrer, não. Isso é gente que entendeu que além do seu propósito, é um propósito de Deus que ele precisa cumprir. E de Atos, eu acho legal que quando Davi fala, ele fala sobre o propósito do Senhor. Porque na nossa vida nós temos os nossos propósitos e nós temos os propósitos do Senhor. E ele diz que, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade do Senhor, dormiu. Então você percebe, tem uma tradução que diz o propósito, aqui é a vontade do Senhor, ele dormiu. Então você percebe que existe uma vontade sua, que você deseja fazer as coisas, você deseja estabelecer coisas na sua vida, isso não tem nenhum problema, mas nós não podemos esquecer do propósito do Senhor, da vontade do Senhor para as nossas vidas. E dentre, amados, muitos chamados, tem aquelas pessoas que foram chamados, que continuarão como profissionais nas suas áreas, mas ao mesmo tempo desenvolverá o chamado do Senhor na vida dele. E tem aqueles que de fato foram chamados nos 5 dons do ministério, como apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, e de fato vai deixar tudo para seguir o seu chamado. Existe só essas duas classes. Não existe uma terceira em que você opta a viver para você mesmo. Se você decide isso, você está totalmente fora da vontade do Senhor e está com um problema que precisa se ajeitar. Amém? Porque nós ou temos uma chance de continuar fazendo dentro da nossa profissão, daquilo que Deus nos chamou para fazer, talvez como médico, como engenheiro, como um comerciante, mas você procurando o que Deus tem para fazer, o que Deus tem para eu fazer, porque você pode ser um profissional na sua área e desenvolver a vontade do Senhor, amém? Não quer dizer, amados, que alguém que está fazendo a vontade do Senhor, mas mesmo assim continua na sua profissão,
não quer dizer que ele não fez 100% ou ele cumpriu a vontade do Senhor aqui na terra. Não, ele cumpriu da mesma forma daquela pessoa que foi chamado para os 5 dons e teve que deixar 100% a vida profissional para fazer a vontade do Senhor. Ele cumpriu do mesmo modo. Amém? Paulo, quando fala sobre chamado, queridos, Paulo nos arremete para Coríntios 12, e ele compara com o corpo. E essa semana eu estava conversando com uma pessoa, a gente estava comentando sobre pessoas que acham que o pastor precisa fazer tudo, o pastor que tem que fazer tudo. Não, amados. A sua cabeça não faz tudo. Amém? A sua cabeça não faz tudo. O pastor, amados, é o cabeça da igreja, como Cristo é o cabeça do pastor e Deus é a cabeça de Cristo. E cada um de nós somos membros e temos uma função. Agora, o grande problema é que nós muitas vezes, como mão, ficamos dizendo, o cabeça precisa pegar. É o cabeça, é o pastor que tem que fazer. Não, queridos, acaba com esse pensamento. Você está aqui na igreja, você não se converteu para não fazer nada. Diga, irmão, que está ao seu lado, você não se converteu para não fazer nada. Se você tem a proposta de não fazer nada, eu quero dizer para você que você está na igreja errada. Porque no dia que você nasceu de novo, um chamado foi colocado na sua vida, no seu coração, para você fazer alguma coisa. Ninguém nasceu para esquentar banco. Você tem um propósito, você tem um chamado. E nós queremos que você se disponha a Deus para esse chamado. Amém? Amém. Aleluia. Diga, irmão, que está ao seu lado, você tem um chamado, você tem um propósito. Sabe, queridos, que eu acho que a coisa mais frustrante para um crente vai ser quando ele chegar diante do Senhor e ele não poder fazer como Davi. Cumprir o propósito de Deus, a vontade de Deus à minha geração e morrer. E fazer como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Chegar diante do Senhor e não termos nada a dizer, eu acho que vai ser a maior decepção na vida de muitas pessoas. Que viveram, se converteram, viveram a vida toda, tinham dons e tinham talentos, poderia ter feito alguma coisa para a obra e não fez nada. E a palavra diz que Deus vai tratar exatamente com isso, no bema, no tribunal de Cristo. Daquilo que nós tivemos nas mãos a oportunidade de fazer e não fizemos. Vamos ser julgados por isso. Então, hoje eu queria compartilhar com você, animar você a servir, ao serviço. Amém? Não ficar simplesmente como espectador, como um visitante, como uma pessoa que somente congrega. Sabe que tem pessoas que nunca fizeram o curso de membresia, porque eles sabem, não, se eu fizer o curso de membresia, certamente vão me chamar para fazer alguma coisa, e eu não quero fazer nada. Antes que você imaginasse isso, que alguém fosse fazer, Deus já estava tratando com você. E o não que você disser não é para mim. Porque deixa eu dizer uma coisa, amado, se ninguém quiser fazer o chamado, eu vou continuar fazendo o meu. No ano 2000, eu estava em Campina Grande, e a oportunidade de vir para Zabelê, muitas pessoas tiveram. Ninguém quis vir. E eu decidi vir. 20 anos depois, amado, se ninguém quiser fazer nada, eu vou continuar fazendo. Amém? Porque eu entendo que o meu chamado é independente de. Eu não posso parar de servir ao Senhor por causa de minha esposa, por causa de meus filhos, do meu filho. Não. Se eles não quiserem, eu vou continuar. Porque o meu compromisso é primeiro com o Senhor. Se eu não amar a Deus acima de todas as coisas, Jesus disse que eu não sou digno dele. E eu sei que são expressão forte. Quando Jesus disse, se você não estiver disposto a deixar a família por amor de mim, não é digno de mim. E eu sei, queridos, que aquela desculpa de não servir ao Senhor por causa de sua família, isso não vai funcionar diante de Deus. Porque antes de você dizer isso, Jesus já disse, se você não servir por causa da família a mim, não é digno de mim. Jesus já vem na frente. Então nós não temos desculpa para não servir. Amém? Agora uma coisa interessante é que não é obrigado você servir. Quando eu falo servir,
É porque muitas vezes nós estamos em um lugar que nós não combinamos, nós achamos, não, eu não concordo, eu não combino com aquela visão. Você precisa estar numa visão que você concorda, que você combina, que você acha que é mais correta, que é mais bíblica, mas, no entanto, você precisa servir. Amém? Então, o chamado, a palavra diz que o chamado de Deus é ser arrependimento. Esse ano nós temos como propósito, eu já venho tocando nesses 5 propósitos, e eu queria que esses propósitos fossem estabelecidos em cada grupo aqui da igreja. Você pensasse no seu grupo fazendo isso aqui, amém? Nosso propósito, a palavra fala em Lucas 10, 27, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Em Mateus 28, 19 e 20, a palavra fala sobre ir fazer discípulo, batizar em nome de Jesus e ensinar a obediência. Esses são os nossos 5 propósitos para esse ano. Então eu queria que você que é líder, você já pudesse estar escrevendo esse propósito e você pudesse, como eu vou desenvolver esses propósitos dentro do meu grupo? Porque isso aqui é um propósito para a igreja. E uma coisa interessante, amados, é entendermos para que a igreja existe. Às vezes a gente acaba passando na vida e a gente não sabe para que a gente existe. E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, principalmente vocês da grande maioria que está envolvido nos trabalhos, no serviço da igreja, eu quero que você entenda que Verbo da Vida, a nossa igreja existe para isso aqui. Isso aqui precisa influenciar a sua vida, isso aqui precisa influenciar o seu grupo. Amém? Isso aqui precisa influenciar os seus pensamentos. Isso aqui é o propósito da igreja Verbo da Vida em Monteiro. Amar a Deus. Nós precisamos nos reunir como nós nos reunimos aqui, amando o Senhor. Através da oração, através da música. Isso é adoração. Música e oração, aprendemos com o pastor Manassés, não é adoração, mas é a expressão da adoração. Porque a adoração é muito mais do que um cântico, é muito mais do que uma oração. Amém? Mas oração, adoração, levantar as mãos, se ajoelhar, chorar, são tudo expressão da adoração. Nosso próximo propósito é a comunhão, amar o próximo. Amar o próximo. Se você ler Atos 2, 40 por diante, existia uma comunhão entre os irmãos. Então eu queria que você, como líder, pudesse desenvolver uma comunhão com o seu grupo. Esse ano eu quero estar próximo, eu falei para os líderes, eu vou estar próximo de vocês. Eu vou estar reunindo todo mês, no mínimo uma vez, talvez 2 vezes, nós vamos precisar reunir para estarmos juntos. Nós vamos desenvolver esse ano uma comunhão. O ano passado foi um ano de crescimento, de investimento na minha vida, porque eu sei que todo mundo precisa passar por uma reciclagem espiritual, e nada melhor do que a escola de ministros. Se você não fez escola de ministro e você pulsa no seu coração, esse é o seu ano. Amém? Então, se Deus tem falado para você, eu acredito que a escola de ministro é um ano assim que precisamos. Quem fez sabe a grande necessidade. Amém? Então a gente teve o ano passado longe, mas esse ano a gente vai se aproximar através dessa comunhão. Isso é amar o próximo. Amém? Então nós vamos... esse próximo, se você percebe, é um próximo diferente, que a palavra fala do evangelismo. É aquele que está próximo, é aquele que está no seu grupo, é aquele da sua equipe. Precisa desenvolver essa comunhão com esse próximo, porque, amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês que trabalham, esse ano tem alguns líderes, a gente deu uma movimentada, e às vezes as pessoas, elas vêm para nós como se ela não tivesse um líder. E isso demonstra falta de lealdade ao seu líder e também comunhão com ele. Eu só vou entrar no seu departamento quando houver uma necessidade muito grande. Mas eu espero de você como líder, de você como membro da equipe, trabalhe junto, trabalhe em comunhão. Trabalhe comunicando. Hoje de manhã teve muitas pessoas que faltaram aqui, de algumas equipes, e nós vamos conversar com cada uma delas. Eu queria que você que é líder,
estivesse anotando o nome de todos que faltaram e converse com todos eles, que nós precisamos ter essa comunhão, essa aproximação com todos os membros que trabalham nas equipes da igreja, nos departamentos da igreja. Queremos que todos que trabalham no departamento da igreja trabalhem com a nossa visão de oração, de louvor, de adoração. Amém? Porque, amados, a maioria aqui são voluntários. Então, ninguém é obrigado a fazer. Você não é obrigado a ficar. Eu quero deixar isso bem claro. Esse ano eu vou tocar muito nessa área. Mas se você decide ficar, você vai ter que vestir a camisa, você vai ter que levantar a bandeira. Posso ouvir um amém? Porque, amado, se não for assim, nós nunca vamos estabelecer comunhão. Então, você como líder, desenvolve uma comunhão com o seu grupo. Você como grupo, desenvolve uma comunhão com seus líderes. Isso aqui é amor ao próximo, isso acontece pela comunhão. É um pequeno grupo, onde pode se tratar de várias coisas, onde pode ter momentos de oração, de comunhão, confraternização. Esse ano nós vamos trabalhar na aproximação da igreja, amém, através dos grupos. Por que eu tenho feito isso, amados? Porque Deus tem levantado isso no meu coração. Porque eu não posso estar com vocês em todos os lugares, todas as reuniões, em todo o tempo. Mas o líder que está com você, ele vai estar me representando. Amém? É como se eu estivesse lá. Então honra, porque a honra vai ser passada. O terceiro propósito é ir e fazer discípulo. Eu queria que todo grupo esse ano tivesse essa consciência. Porque às vezes nós como grupos, nós simplesmente chegamos aqui, fazemos o nosso papel e pronto. Mas o papel de cada grupo é desenvolver um propósito, não somente aquele propósito. Você acha que o departamento infantil existe para quê? Para entretermos criança, enquanto o culto acontece? Não, amados. Você acha que crianças não precisam de ser salvas? Você acha que se nós como igreja de criança não desenvolvermos um ID, essas crianças vão crescer, se tornar adolescentes, jovens e vão entrar na droga, vão entrar na prostituição, vão entrar no mundo errado. E se fez uma pesquisa que se ganha, quanto mais novo você pode ganhar a pessoa, é mais fácil. Se comprova que uma pessoa acima de 40 anos, ela tem 95% de chance de não aceitar Jesus. Enquanto uma criança, entre 0 e 8 anos, ela tem 100% de chance de ouvir uma mensagem e receber Jesus. Amém? Essa questão das gerações é muito importante, amados. É tão importante que você não sabe como Deus valoriza na palavra. Então, eu quero que você, líder, vá orando. Como eu posso desenvolver um trabalho de evangelismo com criança? Deus vai te dar. Deus vai nos dar. Amém? Porque, amado, então nós perdemos o propósito e as nossas crianças vêm só para a igreja, comer pipoca, brincar, fazer desenho e voltou e pronto. Porque nós queremos falar sobre salvação lá na classe. Nós queremos ver crianças nascendo de novo, recebendo Jesus, entendendo o propósito e elas fazendo o papel de evangelistas aí fora. Amém? Sabe por quê, amado? Se a gente não ensinar o certo, o mundo vai ensinar errado. E outras crianças estão aí, amado, crescendo, aprenderam errado, crendo errado. Então nós podemos desenvolver um trabalho de ir fazer discípulo. Podemos ou não? Então anota isso aí, porque isso aí vai ser a igreja em um todo. Glória a Deus. Batizar em nome de Jesus, fala sobre membresia. E eu quero dizer uma coisa para você, quero que você que está mais envolvido, todas as pessoas que trabalham na igreja precisam ter custo de membresia. Amém? Eu não sei quantas pessoas exatamente trabalham, eu não sei o total, eu preciso saber essas questões. E se todos o seu grupo, confira, se todos o grupo tem custo de membresia. Por quê, amados? Nós temos visto muita gente aí de todo jeito dizendo que é do verbo da vida. Não é do verbo da vida. Você pode ser do verbo da vida um visitante. Deixa eu dizer isso bem claro aqui. Reproduza isso. Visitante. Não, eu sou um visitante, eu sou um congregado. Eu vou lá, congrego, quando não quero, não vou. Mas o verbo da vida tem que passar pelo custo de membresia. Amém? Ter se tornado membro, feito a sua declaração de membresia. Caso não, você é um visitante congregado.
Amém? Então, essa questão do batismo é uma das coisas que vai te ligar à membresia, porque vai estar lá. Membresia tem lá batismo, não tem batismo? Não tem batismo? Então, vai estar incluído lá. Então, é importante que você tenha esse curso para você se tornar membro da nossa igreja. Amém? E se você talvez não fez ainda, é bem-vindo. Amém? Se você está disposto a se envolver com qualquer equipe, porque quando a gente se converte, a gente já começa a olhar para uma equipe e dizer, rapaz, eu queria demais. Se eu for ficar nessa igreja, eu vou para aquele lugar. Quando me chamar, você já está sendo chamado. Amém? As portas já estão abertas. Só se diz o que é que você quer, qual é o seu dom, que nós queremos te envolver. Queridos, as pessoas que se convertem aqui, não é para ficar no banco, não, é para trabalhar mesmo. Amém? Vir para perto, se envolver, porque a gente quer ver o seu crescimento, quer ver o seu chamado sendo desenvolvido. Então, é bem-vindo, está em casa. Por último, nós temos como propósito ensinar a obediência. Isso aqui tem que ser em todos os departamentos. Não adianta somente se converter e não conhecer a palavra. Eu acho impressionante que a gente acaba crescendo e a gente não conhece nada. Às vezes a gente conversa com uma pessoa, fala sobre salvação, ela não sabe o que é salvação, ela não sabe o que é fé, ela não sabe o que é batismo no Espírito Santo, ela não sabe o que é batismo nas águas, ela não sabe nada. E às vezes a gente pergunta, quanto tempo? Não, eu tenho uns 25 anos já de igreja. E isso, amados, é porque não estão ensinando, e muitas vezes é porque não quer participar de nada. O curso vem exatamente para isso. Um discipulado, a gente tem um discipulado acontecendo em algumas casas, já, exatamente para te informar. Porque, amados, se desenvolveu uma cultura, principalmente no Brasil, que tudo é o pastor. Não, o pastor tem que orar. É o pastor que vai fazer a visita. É o pastor que vai expulsar o demônio. É o pastor que vai... É o pastor que tem que vir aqui em casa. Não, amados. A proposta de Jesus não era ele fazer. Foi treinar os discípulos, para eles treinar outras pessoas, para ser treinado outras pessoas, até chegar a nós, para a gente continuar fazendo. Não foi parar em você. Não foi parar em mim. Então, todos precisam ensinar, mas a gente só pode ensinar se a gente aprender. Amém? Diga, irmão, que está ao seu lado, não se ensina sem aprender. E quando falamos sobre essa questão, querido, de aprender, nós temos uma visão. Porque eu tenho sempre dito, os irmãos, leia os livros de irmão Reiga, você que fez o rema, volte às apostilas, para que você não venha falar coisas que não é da nossa visão. Amém? Principalmente muitos de nós, principalmente eu, vim de outra igreja, e tem muitas pessoas que vêm de outra igreja, e muitas vezes a gente quer trazer coisas da outra igreja para cá, e não vai dar certo, não vai funcionar, eu não vou querer. Porque quando eu saí da outra igreja, eu despi de tudo, deixei tudo lá. Amém? Tudo ficou lá. O que eu trouxe foram os princípios da palavra que aquela igreja estabelecia. Mas usos e costumes ficou tudo lá. Palavras e crenças ficou tudo lá. Então não vai funcionar aqui. Então a primeira coisa é você entender a visão da igreja. Nós temos livros, muitos livros de irmão Reiga aí, que vai falar sobre fé. Você lê o livro de irmão Reiga, é o tipo de fé que nós cremos. Nós temos os livros de Manassés aí sobre música, é o que nós cremos. Tem um livro novo que chegou aí sobre adoração, é a forma que cremos. Amém? Então nós não vamos ter duas visões, porque se ter duas visões não vai chegar a lugar algum. Nós vamos ter a nossa visão. Pastor Manassés veio aqui, pastor Manassés é supervisor, e eu gosto quando o supervisor vem, porque eu pergunto, o que precisa melhorar? O que está fora? O que é que você acha? E como supervisor, mas já está dizendo, uma supervisão, está acima da sua visão. E tanto o pastor Manassés como supervisor, como o pastor Osilon como supervisor, são homens que dizem, mas isso assim, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Porque, amados, eu não quero ter a Igreja Verbo da Vida com outra cara, não. Nós temos a Igreja Verbo da Vida com a cara do Verbo da Vida. Amém? Então você que prega, pregue, escute nossas pregações.
para eu mostrar a vocês, queridos, que existe uma ferramenta muito poderosa disponível, de muitas pregações e de muitos pregadores que você tem acesso, porque às vezes nós temos tido um problema doutrinário, de gente nossa que escuta todo tipo de pregador, menos os nossos. Gente nossa que lê todo tipo de livro, menos os nossos. Gente nossa que prega e posta tudo, até de padre, e não nosso. Eu fico na dúvida se essa pessoa é nossa ou não. E nós queremos trabalhar esse ano com lealdade do povo. Amém? Lealdade doutrinária, lealdade da visão. Queremos trabalhar nisso. Por quê, amados? Então a gente vai estar saindo daquilo que Deus nos chamou para fazer. Deixa eu te dar um exemplo. Lá na sua casa tem um governo, tem uma política de família. Ou não? Na sua casa todo mundo chega, entra, faz o que quer, como faz na casa dele. É assim lá na sua casa? Não, queridos. Lá na sua casa você estabelece, tem hora de chegar, tem hora de sair, tem hora de almoçar. Glória a Deus. Então, se você clica aqui em multimídia, você vai abrir lá verbodavida.com.br ou verbodavida.com, aí você vai abrir multimídia, e lá você vai encontrar, queridos, várias ministrações de vários assuntos nossos. Vai ter vídeo, vai ter música e vai ter pregações. Amém? Então você vai encontrar aqui áudios de ministrações, vai ter vários, que você vai clicando, vai carregando aí, áudio de músicas e áudios de aula, escatologia, justiça de Deus, e aí vai. Então, essa ferramenta aqui é poderosa, amém? Vai tratar exatamente de assuntos que muitas vezes a gente não tem noção, vai nos dar crescimento e vai nos manter na visão, porque essas ministrações vêm para aí, são ministrações que estão dentro daquilo que nós cremos e como nós queremos que seja falado. Isso é manter-se na visão. Amém? Então eu queria que você não ficasse muito à toa. Tem um aplicativo? Tem um aplicativo, vocês vão passando aí. Tem rádio, Verbo FM, tem muita coisa. Dalila tem sempre falado isso para a gente. Então eu queria que você ficasse um verbiano de verdade. Não ficasse meia pedra, meio tijolo. Não ficasse misturado. Amém? Porque, senão, amados, a gente não vai cumprir a visão que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Eu digo isso para você porque, assim, eu converso muito com os supervisores. E quando eles vêm aqui, eu pergunto, rapaz, vocês viajam muito o Brasil aí. Tem alguma coisa fora? Eles falam assim, mas tem coisas que a gente só acredita porque a gente foi lá e viu. Pastor pregando coisa que não tem nada a ver com a nossa visão. Músicos cantando e tocando música que não tem nada a ver com a nossa visão. E eu tenho cuidado com isso, amados. Eu tenho cuidado com isso. Por quê? Nós temos uma ferramenta que nos conduz a caminhar na nossa visão. E muitas vezes nós estamos procurando outras coisas. Então nós não podemos ser infiéis nessa questão. No dia que eu decidi, queridos, no ano de 99, terminei o Rema em 95, 96, não era nem Rema, era Verbo da Vida ainda. E em 99 Deus falou comigo que meu tempo naquele ministério tinha encerrado. E eu cheguei para o pastor, conversei direitinho com ele, meu tempo aqui acabou, eu não queria sair sem a sua bênção, eu não queria sair como rebelde, eu queria sair debaixo da sua bênção, da sua orientação. E louvado seja Deus que o pastor me abençoou. Mas, como eu disse para vocês, ficou tudo lá, queridos. A partir daquele momento, eu decidi de fato vestir a camisa. Amém? Levantar a bandeira. Então, uma das coisas, queridos, que é importante, você estar envolvido com coisas que falam sobre nossa visão. Palavra, louvor, e vai ter muitos comentários, vai ter matérias, vai ter muita coisa boa aí. Amém? Existem 2 textos
que pastor Bando tratava sempre, eu quero reforçar isso, porque eu preciso estar reforçando sempre isso. Você talvez diz, pastor, eu sei, 1 Coríntios 1,10, eu sei sobre isso. Mas deixa eu te dizer, queridos, quando você vai ler o livro de Neemias, quando chegou o dia 26 da reconstrução do templo, o povo desanimou. E o povo começaram a falar uma coisa que não era aquilo que Neemias tinha colocado no coração. O povo começou a dizer, não tem jeito, não vai dar certo. O povo começou a confessar outra coisa. E Neemias, com 26 dias, teve que sentar todo o povo e repassar a visão novamente. Então esse ano nós vamos estar sempre, talvez, tocando em coisas que você diga, eu já sei. Mas sabe, eu aprendi uma coisa, todas as vezes que alguém vem me ensinar uma coisa da visão e eu digo que já sei, é porque duas coisas. Ou eu estou desinteressado naquilo, ou eu já estou fora daquilo. Amém? Porque quando aquela visão me interessa, aquele projeto me interessa, aquela igreja me interessa, os seus assuntos certamente irão me interessar. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, os grupos acontecem da mesma forma, as equipes acontecem da mesma forma. Você tem que amar a sua equipe. Você tem que amar o que você faz. Você tem que vestir a camisa da sua equipe, levantar a bandeira da sua equipe. Você tem que promover o seu líder. Mostrar ao seu líder que você está satisfeito em estar servindo. Amém? Você tem demonstrado isso para os seus líderes? Ou você está sempre, de novo, vai me escalar de novo. Não, já está demais. Querido, ou você levanta a bandeira ou você fica no banco. Eu sei que você é voluntário, mas a gente não vai aturar os seus caprichos. Amém, líderes? Você não tem a obrigação de ficar com ninguém que não queira ficar com você. Deus vem tratando muitas coisas comigo, principalmente depois da escola de ministro. E esse ano eu conversei com os líderes e disse, nós vamos tratar a saúde da liderança. Porque, amados, não adianta crescer sem saúde, é inchaço. Todo movimento que é inchaço, desaparece. Mas crescimento de fato, ele permanece. Amém? Outro dia eu estava assistindo uma reportagem de um bombado, que a bomba começou a estourar. E o cabo estava horrível. Porque não é crescimento, não foi crescimento natural, foi bomba, era inchaço. Então esse ano nós vamos trabalhar com a saúde. Nós não queremos inchar, nós queremos crescer. Diga ao irmão que está ao seu lado, nós não vamos inchar esse ano, nós vamos crescer. Então Paulo, ele tratando, ele fala novamente para os irmãos, eu rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todas as mesmas coisas. Todos do seu grupo, você tem que começar a desenvolver uma só linguagem. Amém? Uma só linguagem dentro do grupo. E essa linguagem deve ser banhada de paz, de alegria, de satisfação. Amém? Eu estou estudando, eu terminei de ler ontem, mais uma vez, o livro chamado Lealdade e Deslealdade. E o último capítulo, aquele autor ele fala sobre Judas. E Judas, ele teve vários requisitos, ele deu vários indícios de ser desleal, de terminar como ele ia terminar. Uma das coisas que mais me chocou na colocação que ele fez foi a insatisfação de Judas quando alguém deu um presente a Jesus. Ele fala uns 15 pontos, mas o que eu fiquei mais chocado foi a insatisfação de Judas. Judas teve a cara de pau de dizer, isso é desperdício. Enquanto para Maria era adoração, era 300 dias de trabalho derramado aos pés de Jesus, Judas disse, isso é desperdício, minha gente. Cara, que coisa. E isso foi uma das façanhas de Judas. Gente com essa atitude, mais cedo ou mais tarde, vai dar problema na equipe. Então eu aconselho a você a ver os murmuradores dentro da sua equipe. Porque mais cedo ou mais tarde ele vai dar problema. Porque
a síndrome de Judas vai fluir. E ele começa a fazer uma linha da vida de Judas. E Judas aconteceu muitas vezes isso, amados. Não foi só uma vez, não. Até que se manifestou. Então, essa questão de dizer as mesmas coisas é muito importante. Nós precisamos desenvolver dentro dos nossos grupos pessoas satisfeitas, felizes, falando a mesma coisa. Vamos fazer funcionar, vamos botar para frente. Conta comigo, não tem hora, não tem lugar. O propósito da igreja, o propósito do departamento infantil, jovem, adolescente, criança, diaconato, não é para fazer funcionar, não é para andar. Eu não tenho um potencial, eu não posso fazer alguma coisa? Vamos embora. Amém, queridos? Aleluia, não é, para que isso? Quanto foi? Para que aquilo? Não tem necessidade. Queridos, localiza essas pessoas e trata, porque o Judas vai se manifestar. E ele diz, diga as mesmas coisas, porque a coisa começa primeiro com o que você fala. Não é o que você faz, é o que fala. Primeiro começa uma fala antes de fazer. Então, Paulo começa a dizer essas questões, fala, digas a mesma coisa, não haja entre vós dissensão. Vamos trabalhar essa questão das dissensões. Porque de vez em quando é me informado que dentro do grupo tem uma dissensão. Alguém não fala com o fulano, no mesmo grupo que não se dá bem com o Beltrano, e a gente vai acabar com isso. Amém? Nós vamos tratar a saúde do menino. Porque às vezes, amados, o problema de não estar crescendo é uma doença. Porque naturalmente tem que crescer. Perguntaram a Dr. Rick Warren, por que uma igreja não cresce? E ele disse, toda igreja saudável cresce. A pergunta não é por que a igreja não cresce. A pergunta é, o que está causando o não crescimento da igreja? E ele aconselha, pastores, não fique preocupado com o crescimento, não. Se preocupe com a saúde. Isso me abriu os olhos, amados. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com o crescimento. Vamos sair segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vamos encher a igreja de gente. Mas se encher essa igreja de gente, amados, se não tiver gente que trate, nós vamos ter um monte de gente crua aqui. Vivendo desmantelado, sem padrão, sem visão, sem nada. E o que aconteceu? Inchou. Não cresceu. Você está entendendo? Então, por que a igreja não cresce? Por que a criança não cresce? A primeira coisa que você percebe quando o filho não cresce, o que é que você faz? Você percebeu, rapaz, meu menino não está crescendo, o que é que você faz? Leva para um médico. Porque você sabe, tem um problema de saúde. Então, esse ano, amados, nós vamos trabalhar a saúde da igreja. E eu sei que trabalhar a saúde vai ter coisas que vai doer. Porque, por exemplo, se você vai para o... Qual é o nome do médico que faz o exame no homem? Como é? Urologista. Rapaz, é horrível. Quero nem saber. Mas é necessário. E outro tipo de exame, por exemplo, as mulheres quando vão fazer exame que precisa colocar o seio lá e aperta. Mamografia, volta dizendo, meu Deus do céu, que coisa. Porque o cara bota o seio numa prensa e aperta até o bicho ficar como ele quer. Dói, mas é preciso. Então esse ano, amados, nós em um todo e em grupos vamos tratar. Amém? Quero dizer a vocês que trabalham com suas lideranças, fiquem submissos, se com o coração ensinável, porque vai ser tratado coisas que talvez doa, mas é para a saúde. Amém? Esse ano eu não quero uma igreja inchada, eu quero uma igreja saudável. Amém? E para isso nós precisamos estabelecer isso aqui. Então não haja entre vós dissensão, localize os que estão causando dissensão. Antes sejais unidos. Diga, irmão que está ao seu lado, quero ficar unido com você. No mesmo pensamento
e no mesmo parecer. Pensando, primeiro ele fala sobre falando, pensando e vendo, do mesmo modo. Então isso é se ter uma visão. E você precisa entender a visão de sua igreja. Se você observar lá no site, lá tem também o que cremos, não tem? Tem um linkzinho lá, o que cremos. Amados, eu não quero que você venha para o Verbo da Vida e fique desinformado. O que é que o Verbo da Vida crê? Eu não sei não. Por que lá no Verbo da Vida o povo cai? Eu não sei também não. Por que no Verbo da Vida o povo corre? Eu sei lá. Você é Verbo da Vida ou não? Porque se for, você tem que saber dessas coisas. Como é que você é de uma família e você não sabe nada da sua família? Porque a igreja, amado, é uma família. E você tem que saber de sua família. Agora, o problema muitas vezes é que a gente entra em uma instituição, a gente entra numa igreja e a gente não se informa nada, a gente entra assim de cara. Eu passei 3 anos, terminei o Rema, passei 3 anos para decidir me tornar membro do Verbo da Vida. E olha que já fazia anos que eu vinha visitando. Depois que eu terminei o Rema, fiquei 3 anos. Conversei com os pastores, conversei com os supervisores, conversei com amigos, e um dia eu decidi. Então, se você observar aqui, tem ministério e visão. Então isso aqui é o que nós cremos. E quem somos? Nessa parte de quem somos. Aí ele vai dizer quem somos e o que cremos. Então, é importante você saber disso. Vamos alinhar para nossa visão, amém? Glória a Deus. Queridos, nós temos um propósito. Eu estava pensando, hoje de manhã eu vim orando esses dias. Eu estava orando esses dias sobre o que Deus tem para a gente de fato esse ano. Porque, amados, às vezes a gente fica assim, sem saber para onde vai, sem saber o que fazer, sem estabelecer um propósito. E desde o ano passado, quando a gente estava na escola, eu disse, pai, para 2020 eu quero propósitos. Eu quero visão da minha frente. Eu quero saber o que a gente vai fazer. Não vamos fazer simplesmente por fazer. E eu estava pensando na força do propósito. Ano passado nós tivemos o propósito, pegamos com o pessoal da ação social, com o irmão Gil, com o Joelson, eles idealizaram um Natal solidário e todo mundo pegou junto. A gente não teve nem a cantata, porque assim, o propósito não era ter uma coisa em uma noite e outra coisa em outra. Porque quando o Gil me falou do tamanho do projeto, eu vi que não dava para a gente ter outro projeto pegado. Teria que todo mundo pegar junto. Então a gente descartou a possibilidade de uma cantata. E eu vi todo mundo pegando junto ali, queridos. E foi algo assim, poderoso. Porque todos estavam juntos. Falando a mesma coisa, pensando a mesma coisa, vendo a mesma coisa. E foi sensacional. Amém? Porque a igreja entendeu, a igreja pegou junto. Então a gente vai trabalhar junto esse ano. Tito falando disso o seguinte, isso aqui é o propósito. O propósito porque Cristo morreu. Ele diz, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Isso aqui é o propósito da morte de Cristo. Cristo não morreu porque aconteceu um acidente. Não. Cristo não morreu, queridos, simplesmente para fazer uma média diante de Deus. Não. Cristo morreu com um propósito. O propósito de Cristo foi, o qual se deu por nós para nos remir. Primeiro, nos remir, nos tirar de uma condição de iniquidade, nos remir de toda iniquidade. Nós não podemos ser empecilho para o propósito de Cristo. Nós precisamos pegar juntos no propósito de Cristo. Então ele nos remiu de toda a iniquidade. Crente não pode estar envolvido com iniquidade. Eu sei que o diabo vai levantar a situação para nos envolver e para nos fazer voltar e sair do propósito de Cristo. Segundo, ele diz para purificar para si um povo especial. Diga, irmão que está ao seu lado, você é especial, meu irmão.
Eu não sei como você se vê, mas se você não se vê como especial, tem alguma coisa errada. Ah, pastor, mas não importa, o senhor não sabe o que eu fiz. Queridos, nós somos especiais, não é pelo que fizemos ou deixamos de fazer. Nós somos especiais, porque Cristo morreu para esse propósito. Amém? E terceiro, purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Então, o propósito de Cristo também, queridos, é que nós possamos ser zelosos de boas obras. Então, precisamos fazer alguma coisa. Precisamos entender o propósito, precisamos nos render a esse propósito, precisamos mergulhar de fato nesse propósito. Nós estamos com um projeto para esse ano, e já iniciamos, é o projeto do ar. Eu estava conversando com o pastor William ontem, sobre essa questão que nós adquirimos, desde Adão, né, desde o velho Adão, o homem começou ele assimilou e ele acabou aceitando uma mentalidade de escravo, e entender que ele não pode, que ele não consegue, que não dá certo. Estávamos falando sobre essas questões, e às vezes nós desenvolvemos aquele pensamento assim: eu não posso, eu não consigo, não vai dar. E a gente acaba, amados, deixando de dar passos para o futuro que Deus tem para as nossas vidas, e ficamos agarrados com as misérias do diabo. Eu fico observando que todas as pessoas que elas deixam de avançar nas coisas de Deus, ela está agarrada numa pobreza de Satanás. Você pode olhar, quando uma pessoa diz: parei de seguir Jesus, vá olhar o que foi. Você fica olhando, você, meu irmão, isso não compensa não. Não vale a pena não. É uma miséria isso é uma pobreza. É uma coisa tão rasa porque você parou, porque você deixou de avançar. E esse ano nós temos como propósito, eu queria que você entendesse, amado, que essa igreja não é minha, essa igreja é do Senhor. Tem um prefeito da cidade do Espírito Santo chamado Colatina, que eu oro pelo aquele homem, e sempre que eu tenho a oportunidade de compartilhar um vídeo dele, eu coloco sempre assim nos vídeos que eu compartilho desse. Esse homem tem o meu respeito e a minha oração. Porque ele, como prefeito, ele entendeu, ele disse: eu sou funcionário número 1 da prefeitura. Eu não posso chegar aqui e dar o luxo de me sentar na cadeira e colocar os pés no birô e ficar dando ordem, A e a B, não. Eu preciso dobrar as mangas da camisa e eu preciso servir a minha cidade. Aquele homem já recebeu prêmio já nos Estados Unidos. É maravilhoso. Depois você olha lá, prefeito do Espírito Santo, Colatina. Você vai ver que cara, me parece que ele é crente, eu não tenho certeza não, mas me parece que ele é crente. Pela conversa dele, aquilo é coisa de crente, cheio do Espírito Santo. E às vezes, amados, as pessoas olham para a igreja e as pessoas pensam que a igreja é do pastor. Mas deixa eu abrir meu coração para você, queridos. Eu estou aqui para cumprir um propósito. E logo, logo eu vou me embora. E outra pessoa vai dar continuidade. Então, às vezes, quando a gente chama para um movimento na igreja, as pessoas ficam pensando: é o pastor, é para o pastor, é para a irmã. Não, não é para mim não, é para você. Nós estamos aí na compra dos ar-condicionados. Nosso projeto é um projeto que é da igreja. Amém? E eu sei, queridos, que toda vez que a gente se envolve com um projeto grande, as críticas vêm, os críticos vêm, os sambalatos e os tobias vão se levantar. Pessoas vão dizer: pastor está arrecadando dinheiro para ele, para a faculdade de Mateus. Vão dizer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Se você está numa igreja que você não confia no pastor, procura outro pastor. Procura outra igreja. Amém? Porque se você não confia em mim, queridos, eu não sirvo para você. Nem você serve para mim. E pensando nisso, nós colocamos uma comissão para tratar essas questões aí, para cuidar dessas questões. Mas o que eu queria que você entendesse é que a igreja é nossa. Diga: a igreja é nossa.
Outro dia, um pastor, assim, estava meio alterado, eu acho que é a palavra, e ele estava falando sobre dízimo, e assim, houve uma confusão, porque uns concordavam, outros discordavam, eu fiquei só lendo os comentários e fiquei na minha, coisa que não tinha nada a ver. O pastor estava meio alterado e disse: você, que não dá dízimo nem oferta na igreja, não é digno de estar sentado aí nesse banco, não é digno de receber os ar-condicionado, e ele começou a dizer, não é digno de descer o carro lá no estacionamento. E eu achei assim, de fato, pesado a expressão, mas cada um tem pano para a manga, né? Tem couro para o chicote. E uns comentaram, gostaram, outros não gostaram. Mas naquele comentário, queridos, existe uma verdade. Talvez ele quis expressar, não, a forma da expressão não foi feliz pela forma que expressou. Mas existe fundo de verdade na expressão daquele pastor. Porque, amados, você não vai pagar uma comida lá no restaurante que você não comeu. Sim ou não? Você não vai pagar a sua luz lá em São Paulo. Você vai pagar aqui. Então a questão da igreja, primeiro a gente precisa entender que essa é a nossa casa. E o que a gente está promovendo como visão, pelo menos para usar, é para o bem-estar de todos. Todos precisam entender isso. Quero dizer para você, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Eu estou aqui, como diz aquele prefeito, como o responsável número 1. Porque, amado, se der certo aqui, o pessoal vai dizer, pastor, bênção. Mas se der errado, todo mundo vai dizer, foi o pastor. Amém? Então eu sou o responsável do número 1. Mas eu não sou o dono. Amém? Somos nós. Nós somos a igreja. Então nós precisamos pegar junto, esse é um propósito da igreja. Eu queria que você que é líder, você que trabalha já é membro, entendesse isso. Eu não posso ficar de fora desse projeto. Primeiro, amados, nós não estabelecemos quanto você daria. Nós nunca chamamos aqui, quem é que vai dar 1.000? Os de 1.000 vem para cá. Quem é que vai dar 500? Os de 500 vem para cá. Quem é que vai dar 250? Fica aqui no meio. Não. A gente deixou bem tranquilo para que todos se sintam de casa e todos possam participar. Amém? Uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, eu vou dar R$5. Tá bom, eu disse, faça conforme está no seu coração. Se você está crendo que vai honrar com 5, na bênção. Amém? E você faz, avalie aquilo que está no seu coração. Mas uma coisa importante é que você tem que entender, a casa é sua. Diga ao irmão que está ao seu lado, essa casa é sua. Entendemos isso ou não? Então a igreja não é do pastor, queridos, a igreja é de todos. Queria que você abrisse Neemias, estou terminando, Neemias 7, 70 ao 72. Que houveram houveram vários momentos que as pessoas trouxeram oferta para a casa do Senhor, mas houveram duas em especial que eu quero frisar nessa manhã, para você entender o propósito. Aleluias. Sabe, queridos, que às vezes as pessoas, elas não querem se tornar membro, exatamente por causa de palavra como essa. Porque o membro, ele vai dizer, rapaz, eu sou membro mesmo, um dia eu fiz uma membresia, me tornei membro, e o membro é para isso. Mas as pessoas, não, eu prefiro ficar em casa, eu estou escutando na televisão A, estou escutando B, estou escutando C, estou sendo alimentado. Eu já ouvi várias pessoas, amados, e já vivenciei isso, de várias pessoas ter essa atitude, mas no dia que a morte bateu na porta, liga para a irmã Edna, liga para o pastor Francimar, e deu vontade de dizer, por que não ligou para fulano que te alimenta pela televisão? Seu pastor não é ele? Porque, amado, sabe que muitas vezes as orações não funcionam? Porque você não está ligado no espírito, no coração. Você está de corpo presente. Sabe por que Jesus perguntou, Pedro, tu me ama? Porque, amados, amor é do coração.
Paulo ensinando sobre isso, ele disse, o amor seja não fingido. Ou você, amados, está com o verbo da vida de coração, ou é melhor não estar. No livro Lealdade e Deslealdade, o ator disse, tem pessoas que já deixou você faz tempo. E ele diz, pastor, não adianta, está bajulando, está tentando, está segurando. Quando a pessoa não lhe ama, não lhe quer. Já deixou você de coração. Se você souber que sua esposa ama você só de aparência, qual vai ser a sua atitude? Se você descobrir um dia, rapaz, minha esposa disse que assim está comigo porque não encontra outro, mas se ela encontrar, vai embora. Mas não me ama, não. Você vai querer essa pessoa perto do seu lado? Não, vai querer. Você vai querer mesmo assim, eu tenho certeza. Vai não, amados. Então, às vezes na igreja acontece isso. Se não tiver amor do coração, é aquela questão do serviço. Se você não amar o seu líder, de coração mesmo, assim, cara, de verdade. A Bíblia diz assim, o amor seja não fingido. Não adianta fingir. Porque esse ano nós vamos colocar remédio no fingimento. Vai colocar o remédio lá. E vai doer. Mas é para melhorar. Amém? Vamos terminar com 2 textos. Vamos terminar com esse e depois eu peço outro. Neemias 7,70. A palavra diz que alguns dos chefes da família contribuíram para o trabalho. Se você começa a perceber, foi necessário uma contribuição e os chefes. Começa com os chefes. Quando eu lancei a campanha, eu disse, eu vou dar tanto. Amém? Começa com os chefes, começa com o líder. O líder precisa dizer, gente, vamos lá. Vamos parar com aquele pensamento, é o pastor, é para o pastor. Não, amados, é para você. Sabe que tem evento aqui, você lembra, quem estava na noite, o pastor Manassés pregou que tinha gente do lado de fora. Estava frio, não estava? Disseram que para cá, daqui para cá, do meio para cá, me disseram que estava meio inferno. E do meio para lá estava o inferno todo. Estou falando na expressão de quintura. Amém? Quente, amados. E teve gente que começou a correr. Eu estava vendo gente saindo assim depressa, eu pensei que era unção, mas era o povo, era a quintura mesmo. Tinha gente dizendo, se eu não correr e tomar um vento ali, eu morro. Agora imagina se a gente tivesse já com aquele Isaac colocado. Porque, amados, vocês vão sentir a pressão aí. Aí tem dia que você vai trazer sua roupa que você foi para Gramado. Então, os chefes, diga aí para a pessoa que está ao seu lado, começa com os chefes. Eu sei que você pode dizer que não é índio, mas é chefe, é líder de família, contribuíram para o trabalho. O governador o governador começa lá pelo líder, deu a tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram a tesouraria. Teve cabo que entregou logo tudo, até o tesoureiro foi. Para a realização do trabalho, 170 quilos de ouro, olha só. 160 quilos de ouro e 1 tonelada e 320 quilos de prata. O total dado pelos restantes do povo foi 160 quilos de ouro, 1 tonelada e 200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Então, na construção aqui, amados, o pessoal pegaram junto. Porque o pessoal entenderam, isso aqui não é de Neemias, isso aqui é nosso. Agora vamos para Êxodo 25. Essa é a nossa visão, queridos. E quando lançarmos um projeto, todos pegarem junto. Amém? Os críticos vão se levantar. Mas nós vamos fazer. Porque às vezes os críticos, eles não fazem nada, eles fazem tudo para a coisa não acontecer, e quando acontece eles vêm desfrutar da bênção. Então, vamos preparar a bênção e que os críticos fiquem de fora. Se ele depois quiser vir desfrutar aqui, vai desfrutar. Êxodo 25. A palavra diz, disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que me tragam a oferta, receba de todo aquele cujo coração o compeli a dar.
Então, uma coisa que precisa existir no coração, amados, é um coração que é compelido a dar. Porque às vezes nós temos um coração que é travado, meu amigo. A pessoa está dizendo, não, é porque eu não senti dar. Então começa a tratar com esse coraçãozinho aí duro. Porque quando você morre, o povo que fica vai rasgar. Então é melhor você gastar com o propósito de Deus do que o povo rasgar com o propósito de Satanás. Quando você morrer. Eu conheço muita gente que assim era miserável, crente, miserável. Morreu e os filhos rasgou com o projeto de Satanás. Maconha, cocaína, cerveja, cigarro, prostituição. O diabo a quatro, como diz o povo. Gastou com tudo. O camarada crente morreu, não investiu na obra, então alguém veio e investiu no reino de Satanás. Então, esse coração precisa ser compelido a dar. Querido, se meu coração não é compelido a dar, tem algum problema. Quando a gente faz algo e você não diz, coloca eu aí, com R$5, que nem diz minha mãe, tem alguma coisa fora. Compelido a dar. Estas são as ofertas que deverá receber, ouro, prata e bronze. Ele disse, mais o quê? Então, hoje, se você tiver ouro, prata e bronze, não tem problema. E você quer dar na bênção. Eu estava vendo esse texto aqui e ouvindo uma ministração acho que de Scott Weber, do livro sobre fé. Nós temos um livro dele sobre fé. E ele diz, queridos, que ele fez estava vendo uma campanha em uma igreja nos Estados Unidos, que os jovens, eu até compartilhei acho com o Viana, e Viana disse, vamos pegar esse negócio. Que os jovens decidiram lavar carro sem cobrar. Dizia o pessoal, essa lavagem de carro vai ser para um propósito que tinha na igreja. Você dá o que você quiser. E ele disse que viu aquilo na igreja do rapaz lá, só que assim, era aquela coisa meio desorganizada. Ele disse, rapaz, vou fazer isso na minha igreja. A igreja estava em construção, eles estavam com um propósito lá, e ele disse, vamos organizar tudo direitinho, o estacionamento tudo direitinho, os carros vão passar por aqui, vamos dar uma ficha, vamos dar uma água enquanto o camarada espera, vamos separar as equipes, estão todos os jovens, tudo na equipe, o cabo vai chegando com o carro e vai lavando. E começaram o projeto, isso quando foi de tarde, chegou um camarada, encostou uma caminhoneta lá, lavou o carro, e quando terminou, pegou o cheque, e a ideia era, você dá o que você tem no coração, porque tudo que arrecadarmos aqui vai ser revertido para a compra de alguma coisa lá. O camarada preencheu o cheque e entregou um jovem. Lá vem um jovem desesperado na carreira. E que foi, meu Deus do céu? Será que o cabo botou 0 no cheque? E corre lá e chama o pastor, que o pastor tem... Aquele senhor pegou, deu $60 mil pela lavagem de um carro. Amém? O jovem lavou o carro e disse, é para isso, para isso, para isso. Ele disse, está ok. Assinou o cheque, $60 mil. E o pastor Scott Weber disse, deu para fazer o que a gente ia fazer, ainda sobrou. Então o que eu quero dizer com isso aqui, amados, é que nós temos o propósito de comprar esse ar, mas não é obrigado você tirar do seu bolso. Não. Você pode ter uma ideia. Pastor, eu tenho uma ideia de fazer dinheiro. Amém? Então nós vamos trabalhar junto. Pastor, eu tenho uma ideia que vai precisar de 10 pessoas. Estamos precisando de 10 pessoas aqui para a ideia do irmão colocar em executar, para a gente arrecadar tanto. Amém? Então, essas ofertas deverá receber dele, ouro, prata, bronze, então pode ser outro tipo de oferta. Foi tecidos, vai passando, você vai vendo aí tecidos, pele Então foram vários tipos de meios que foi trazendo para a oferta, né? Azeite para iluminação, especiaria, óleo de unção, pedra de onix, continua. E farão um santuário. Pronto, o propósito era esse, fazer um santuário para mim. Deus queria um santuário para mim, para Ele. E uma coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai colocar esses ar-condicionado para nós. Diga, irmão que está ao seu lado, isso aqui não é nem para Deus, é para nós. Amém? E eu habitarei no meio deles. Versículo 9 diz que façam tudo como eu mostrar, conforme o modelo do tabernáculo, cada utensílio. Para terminar, Êxodo 36, porque esses são os textos que eu encontrei para que a gente possa ter uma base. Que aquilo que nós não estamos fazendo, nem é antibíblico, amém? Nem eu estou querendo arrancar
o dinheiro da igreja, o coração dos irmãos, a feira do coitado, não. A nossa visão é fazermos uma campanha para comprar esses atos, tranquila, em paz, para deixar você num conforto maior. Na bênção, assim farão Bezalel, Aioliabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra da construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Queridos, esses dois camaradas aí, tanto Aioliabe como Bezalel, foram camaradas que Deus ungiu para fazer coisas. Ele era um artesão, viu, Erlen? Eles eram artesão e eles tinham uma unção para ensinar as pessoas a fazerem. Foi quando eu estava lendo esse texto aqui que eu lembrei que nós temos várias pessoas com várias habilidades aqui que podem desenvolver coisa. Então, queridos, nós queremos fazer essa campanha da compra desse ar sem peso. Amém. Sem aperreio, sem desgaste. Nós somos uma igreja que crê, nós somos uma igreja que trabalha, nós somos uma igreja unida. Amém? Então nós vamos fazer sem. Se alguém tiver aperreado, diga a ele que tome chá. Amém? E sente que nós não estamos aperreados. E nós vamos fazer. Então, se você continuar lendo, então Moisés chama Bezalel e Aioliabe, todos os homens capazes a quem o Senhor lhe dera habilidade, que estavam dispostos a vir e a realizar a obra. Então, o que a gente está precisando é disposição de vir e realizar a obra.